Amém. Bom dia a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada coração, né, cada vida. Que Deus possa fazer com que esse casamento ele seja um exemplo, né, para nós melhorarmos os nossos próprios casamentos. Aqueles que tomarão a decisão de se casar, eles possam então tomar os princípios corretos, as decisões corretas, sabendo que os resultados de qualquer coisa que nós fazemos está atrelado à decisão que nós tomamos. Se nós tomamos a decisão errada, é certo que o final será errado. Então o segredo de tudo está no princípio, na escolha. A escolha é a coisa mais importante, mais necessária para nós fazermos qualquer coisa. E se tratando de casamento nós aprendemos e ensinamos os nossos jovens, os nossos irmãos e irmãs aqui, que o casamento ele é a coisa mais importante que Deus deu para o homem depois da sua própria salvação. Não existe nada mais importante na terra do que o casamento. E o casamento, ele tem um grande mistério nele, tem um grande segredo, porque o casamento, ele aparece no começo da Bíblia, depois ele não aparece só no meio da Bíblia e no final da Bíblia. Você encontra um grande casamento no começo da Bíblia, lá em Gênesis, você encontra uma união entre um casal que era um casal perfeito, Adão e Eva. Eles eram perfeitos em tudo, era uma união perfeita, até que aquela mulher ela sai de trás dos cuidados ali do seu marido, e depois, lá no final, nós encontramos o grande casamento. Apocalipse 19, você encontra a conclusão desse grande casamento, onde você vê a noiva, a esposa do Cordeiro, ela descendo do céu perfeita. Então nós vemos que ali Deus, ele reparou aquilo que aconteceu lá no princípio, aquilo que era para ser uma grande expressão de bênção, uma grande expressão de perfeição, e era, mas por conta da desobediência, então nós encontramos depois, lá no final, Deus reparando tudo isso. Mas a Bíblia, ela é um livro de amor, a Bíblia é um livro de casamento. Toda a expressão da Bíblia Sagrada, toda a expressão dela, todo o propósito, o objetivo da Bíblia, ela está envolta em casamento, porque casamento fala de união, casamento fala de amor, casamento fala de abnegação, negação. Você permite que outra pessoa ela seja feliz através da sua vida. Então eu gosto muito de cultos de casamento, é realmente algo muito gratificante para nós podermos falar sobre essas grandezas, né, que Deus tem trazido para nós. Então a Bíblia ela é uma expressão de amor. Então eu cumprimento a todos, né, em nome do Senhor Jesus, cumprimento os irmãos e irmãs, os convidados, padrinhos, madrinhas, amigos, amigas dos noivos, né? Os irmãos sejam todos bem-vindos no nosso meio. Nós somos aqui uma grande família, o nosso único propósito, objetivo aqui é adorarmos ao Senhor Jesus e procurarmos fazer aquilo que é correto. Então nós damos boas-vindas a todos. Nós temos aqui um cronograma a seguir. Nós vamos tentar ser o mais breve possível, embora eu gostaria de ocupar um pouco de tempo aqui para falar algumas coisas que Deus colocou em meu coração, e eu creio que isso nos ajudará. Então nós teremos aqui, na sequência, a entrada do noivo, sob o hino, né? Sou livre, introdução, pedaço da estrofe, coro, introdução, é isso? Só entrada, os irmãos já sabem, né? Tá bom. Os irmãos esquecerem, eu lembro os irmãos aqui.
chegou a noiva, a hora, né, mais esperada, que é a entrada da noiva, e a noiva, né? Eu vi que ela chegou ali. Então, enquanto ela se prepara, as irmãs se prepararão. Precisava de alguém que viesse de seu lado. Então Deus o adormeceu e uma costela removeu. E quando acordou, sua esposa contemplou. Deus me trouxe a ti. Que eu procurava, aqui estou. Deus foi quem nos uniu para o lar chegarmos juntos. Deus me trouxe a ti. Que eu procurava, achei em ti. Deus foi quem nos uniu para o lar chegarmos juntos. Deus me trouxe a ti. Quem nos uniu, foi Deus quem nos uniu. E eu amo você. Deus me trouxe a ti. A parte que eu procurava, achei em ti. Deus foi quem nos uniu para o lar chegarmos juntos. Deus me trouxe a ti.
Deus abençoe os noivos, né? Eu gostaria de ter uma porção da Bíblia. Nós vamos ler em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18. É apenas um tema, né, para nós falarmos um pouquinho essa manhã. E o tema é numa carne. Numa carne. Quero falar um pouquinho sobre isso. Gênesis capítulo 2, versículo 18 até o versículo 25. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isto foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos numa carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém. Vamos fazer uma breve oração. Senhor Jesus Cristo, nós todos estamos aqui, ó Pai, nessa manhã, reverentes ao Senhor, sabendo que tudo isso que está acontecendo aqui nessa manhã não seria possível se não fosse a permissão do Senhor. Então nós, ó Deus, honramos, adoramos, engrandecemos, queremos que o Espírito do Senhor tenha liberdade no nosso meio, que o Senhor perdoe, Pai, os nossos pecados, que toda atmosfera, Senhor, que porventura seja uma atmosfera negativa e que venha impedir as bênçãos poderosas, preciosas do Senhor de operarem na vida desse casal e na vida de cada um de nós, ó Deus, porque nós somos realmente necessitados das bênçãos do Senhor a cada dia, ó Pai. Nós sabemos que um novo dia raiou e as misericórdias do Senhor, elas floresceram como um jardim, exalando o seu perfume, exalando o seu dom. E essas misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos diante do Senhor. Então nós oramos, Pai, para que o Senhor abençoe, que essa bênção de Jesus Cristo, essa bênção do Pai, de Deus, ela esteja derramada, seja derramada sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada alma, sobre cada lar representado aqui, Senhor. E se existem pessoas que ainda não se encontraram com o Senhor, não tiveram ainda uma experiência de recebê-lo na sua própria alma e permitir que o Senhor pudesse governar, controlar aquela vida, reinar naquela pessoa, de dentro para fora, assim como lá no Jardim do Éden, o Senhor era o governador, o Senhor era o rei, o Senhor era o sacerdote, o Senhor era aquele que tinha o controle do homem, mas quando o homem ele sai do controle do Senhor, então o pecado, as enfermidades, os desarranjos, tudo poluiu completamente a terra, até que o Senhor teve que trazer uma destruição e recomeçar aquilo mais uma vez, e nós estamos
em dias semelhantes aos dias de Noé, mais uma vez, onde o pecado, ele está em cada esquina, está em cada lugar, está em cada prédio, todos os lugares, a atmosfera, ela está tomada por uma influência ruim. Mas, Senhor, nós oramos para que o Senhor possa manter as nossas vidas, Senhor, possa ainda, ó Pai, ter uma oposição através dos filhos do Senhor, através daqueles que têm a coragem de tomar o Senhor em sua palavra e levantarem essa bandeira do Evangelho, essa bandeira da libertação. Então, Senhor, nós somos agradecidos a Ti por estarmos aqui e podermos ser participantes, testemunhas, Senhor Deus, de algo tão glorioso que está acontecendo aqui nesse momento. E o nosso desejo é que esse casal, Senhor, o irmão Eliseu, a irmã Débora, eles sejam um casal feliz, abençoado, um casal, Senhor, que eles continuem nutrindo nas suas vidas, suas almas, nas suas decisões, que eles continuem nutrindo esse amor divino, nutrindo esse primeiro lugar para o Senhor, permitindo que o Senhor tome o primeiro lugar nas suas vidas. Então, Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa ungir a palavra do Senhor em nossos corações, para que nós então possamos, ó Deus, estar aqui sob a autoridade do Senhor. Nós tomamos sob o controle do Espírito do Senhor, cada espírito, Senhor Deus, toda atmosfera ruim, nós tomamos isso, ó Pai, e que a atmosfera divina, o amor, a graça, a misericórdia do Senhor possa estar no nosso meio, que o Senhor tenha liberdade para falar, para agir, para abençoar, para curar, para libertar, que o Senhor tenha liberdade para que a salvação que já foi disponibilizada a cada um de nós, que ela possa, Senhor, ter livre acesso aos corações, para que aqueles, Senhor, que sentirem o puxão do Espírito do Senhor, eles possam então tomá-lo nas suas próprias vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Os irmãos se assentem, os noivos, se quiserem tomar os seus assentos também, enquanto eu vou tomar aqui uma outra escritura, como uma segunda escritura, né, para nós falarmos um pouquinho aqui. Talvez nem todos estejam familiarizados com o livro de Ruth, mas o livro de Ruth, ele é um livro que ele expressa uma das histórias de amor mais bonitas, mais profundas e mais admiráveis que a história já pôde produzir. A história de uma mulher que ela abriu mão de tudo, da sua família, abriu mão do conforto ali da sua parentela, da sua terra, os direitos que ela tinha, para ela peregrinar em uma terra onde ela não conhecia nada, ninguém, a não ser Noemi, que era a sua sogra, mas agora era a sua ex-sogra. E nós encontramos que Ruth, ela teve 4 passos importantes na sua vida. Foram 4 etapas, 4 fases. A primeira dela foi que Ruth, ela precisou tomar uma decisão. A primeira coisa que cada um de nós fazemos nas nossas vidas é tomar uma decisão. Nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém está livre de tomar decisões todos os dias das suas vidas. Você toma uma decisão quando você levanta de manhã, se você vai levantar às 5 horas da manhã, às 6, às 7, você toma uma decisão se você vai para o seu trabalho, ou se aquele dia você não vai para o seu trabalho, se você vai para a escola, e assim por diante. Então nós somos pessoas que nós temos que tomar decisões diariamente. E se tratando de casamento, o resultado final, ele está atrelado à decisão que nós tomamos. Se você toma uma decisão certa, você terá resultados certos, corretos, objetivos. Mas se você toma uma decisão errada, o resultado lá no final, o resultado, ele será um resultado ruim. E as pessoas perguntam, mas parece que era um casal tão feliz, parece que era uma família tão sólida, por que aconteceu dessa maneira? É porque o princípio
ele não foi bem estruturado, não teve alicerce, não teve uma base sólida para que aquele casal depois pudesse enfrentar as dificuldades, as lutas, os problemas que virão e vêm. Porque nós casamos para ser felizes. A irmã Débora, ela está casando para ser feliz. O irmão Eliseu está casando para ser feliz. Porém, a Bíblia mostra que o amor, ele é sofredor. Ninguém casa para sofrer. No entanto, o sofrimento, as dificuldades, as lutas, elas estão juntas, elas vêm junto com a decisão que você faz. Por isso que nós precisamos tomar a decisão certa. Agora, como tomar a decisão certa? Que você pergunta, olha, nós vivemos num mundo onde existe em torno de 7 bilhões e 500 milhões de pessoas. 7 bilhões e meio de pessoas. Como tomar a decisão certa? Como escolher aquela pessoa entre essa quantidade quase que incontável de pessoas, de homens e mulheres? Como escolher a pessoa que realmente vai ser aquela que esteve um dia na mente do Senhor? Então eu estou entrando aqui num princípio muito mais profundo do que nós tomarmos uma escolha apenas baseado na visão. Os casamentos, os casamentos hoje, eles não são casamentos duradouros, justamente porque as pessoas, elas tomam a escolha através do que os olhos podem mostrar. Eles tomam o princípio errado, o princípio quando uma pessoa se casa com uma mulher, por causa da beleza que ela tem, quando um homem, quando uma mulher toma a escolha de casar com um homem por causa da sua beleza, e o homem com uma mulher por causa da sua beleza, se for somente isto, isso é um elo muito fraco. Porque toda a força de uma corrente, pense numa corrente. Aquela corrente, ela pode suportar 300 quilos, 400 quilos, 1000 quilos. E aqueles elos daquela corrente, eles foram calculados, foram feitos com um material ali que suportaria realmente aquilo que vem no manual. Olha, isso suporta 1000 quilos. Porém, se entre aquela grande corrente, aquela poderosa corrente, resistente, existir um pequeno elo, um só. Se aquela corrente ela tiver 300 elos, 200 elos, mas entre aqueles elos, existir apenas um único elo, que seja um elo que ele suporta 80 quilos, ou 900 quilos, ou 800 quilos, toda a força daquela poderosa corrente, ela está naquele elo que é o elo mais fraco. A força de uma corrente está no seu elo mais fraco, não está na força, no conjunto da força daquela corrente, porque todos aqueles elos, eles estarão se esforçando, fazendo força, comprimindo ali, expandindo, mas arrebentará, se você toma a força máxima daquela corrente, ela vai estourar justamente naquele elo mais fraco. Então o casamento é a mesma coisa. Se nós tomamos um casamento e nós tomamos os cuidados, todos eles, para nós escolhermos uma pessoa que vai dar segurança financeira, é um bom princípio. Se você escolhe uma pessoa que vai dar para você, vai fazer de você feliz, é uma boa coisa, nós casamos para ser felizes. Se você escolhe uma pessoa para que ela seja uma companheira, um companheiro, são coisas boas, mas todos quando casam, eles casam com esse objetivo. Todos casam com esse objetivo. Só que se nós não tivermos esse princípio de que a escolha, ela não é uma escolha superficial. Porque como que as coisas elas são hoje? Elas são assim, olha, eu caso, se isso der certo, então está dentro daquilo que eu planejei. Se não der certo, então eu largo dela, eu largo dele e eu me caso com uma outra pessoa. Os casamentos, eles se tornaram superficiais, assim como tudo na terra se tornou superficial, se tornou descartável. Esse copo, depois que ele é usado, ele não precisa ser guardado. Eu descarto ele e eu tomo um outro copo.
Nós vivemos na era das coisas descartáveis, mas o homem, a mulher não é descartável. O casamento, ele não deve ser descartável. O casamento, ela é uma instituição divina. Por isso que Deus, ele teve uma família lá no princípio. E o que o homem ajunta é separado. Mas o que Deus ajunta, o homem não separa. Por isso que a primeira coisa a se fazer quando tem uma idade que você está se preparando ali para escolher uma pessoa que vai ser a sua companheira, o seu companheiro, pelo resto da sua vida, a primeira coisa a se fazer é colocar isso diante do Senhor em oração. Quando eu falo oração, não é uma oração rotineira, uma oração leviana. Você vai lá, ó Senhor, eu estou querendo arrumar uma mulher, eu quero arrumar um homem, um marido. E você faz aquela oração e os seus olhos é colocado em qualquer pessoa e você então já sente um pulsar no seu coração e você entende então que aquela é a pessoa, porque o seu coração pulsou, você ficou emocionado. Olha, eu fiquei tão entusiasmado com o cabelo encaracolado dela, com os olhos dela, com os olhos dele e assim por diante. Esse é o princípio errado. Os casamentos, eles têm que ser encarados com toda a seriedade possível e até impossível. Porque os casamentos verdadeiros, eles são formados quando um coração, ele pulsa no mesmo compasso do outro coração. Quando eles estão pulsando no mesmo compasso, eles têm o mesmo objetivo. Eles estão todos unidos em um objetivo, porque senão a mulher vai para um lado, o homem vai para o outro, a mulher pensa de um jeito, o homem pensa do outro, a mulher quer fazer uma coisa, o homem quer fazer outra, e os objetivos, eles não se tornam um, não há uma unidade, e onde não há unidade, é claro que aquilo em algum momento, aquilo vai se romper, mas quando a unidade, quando realmente existe essa unidade, quando existe essa revelação, de coração para coração, quando o coração dela pulsa no mesmo compasso do coração dele, e o coração dele pulsa no mesmo compasso do coração dela, então aí você já tem um degrau que ele está refletindo de uma forma positiva. Porque aí se torna uma revelação de coração para coração. Porque a beleza passa. Se aquela pessoa ela tem um bom emprego, ela pode perder aquele emprego, pode ser que ela nunca mais arrume um emprego, que ela tenha condições de fornecer para aquela mulher aquilo que ela esperava receber quando ela se casou com aquele homem. Então o casamento foi baseado em um princípio errado. Se aquilo fracassa, aquele elo, ele arrebenta, aquele casamento, ele é dissolvido. Mas quando se toma o princípio correto, quando se toma a decisão correta, quando os corações eles pulsam da maneira certa e eles oraram de tal forma, buscaram a Deus, porque, irmãos, quem conhece o coração do homem, porque a Bíblia mostra que o coração do homem é um coração enganoso. Quem pode conhecer os reais objetivos de uma pessoa quando essa pessoa está aceitando uma outra para um casamento? Porque o coração do homem, ele é enganoso. Então a única forma de nós realmente encontrarmos a vontade de Deus para as nossas vidas, nós só para os irmãos entenderem, amigos, para vocês entenderem o que eu estou mostrando aqui, quando uma criança nasce, ela estuda no jardim da infância. Eu sei que mudou o nome agora, eu sou um pouco mais antigo. Então ele estuda do primeiro ano até o 5º ano, depois ele entra no 6º, vai até o 9º, depois ele entra na universidade, depois ensino médio, depois a universidade, aí a pessoa diz assim, olha, eu terminei o curso superior, eu sou graduado, eu tenho uma graduação, mas eu preciso fazer uma pós-graduação, um mestrado, porque o mercado está muito competitivo, eu preciso fazer um curso aqui que possa me dar uma competitividade maior. Então aquela pessoa faz um mestrado, ela faz um curso de inglês, ela faz um curso de francês, de espanhol, e depois ela faz um doutorado, pós-doutorado e assim por dentro. Então a pessoa ela se prepara para a vida, porque ele sabe que aquilo é importante para ela.
Ele sabe que nós vivemos em um mundo capitalista, um mundo onde o dinheiro, de fato, ele é importante. A pessoa ela precisa ter recursos para ela manter aquela família. Então a pessoa, ela dá muita importância, isso não está errado, está certo, cada um de nós precisamos fazer isso. Isso não é algo negativo, é algo positivo. Mas eu quero fazer uma comparação entre os cuidados que nós temos para nós tomarmos termos uma vida confortável, e nós estudamos, lutamos, aprendemos a fazer investimentos, aprendemos sobre economia, para nós não desperdiçarmos nosso dinheiro, para nós termos um fundo de reserva. E tudo isso é positivo. E nós gastamos tempo, nós gastamos dinheiro, nós fazemos tudo para que isso aconteça. Só que quando chega no momento de escolher aquela pessoa que vai fazer com que todo aquele esforço que você teve tenha algum valor, a pessoa vai lá e ela toma uma decisão superficial. Ela aplica tempo naquilo que na verdade deveria ser colocado em segundo lugar, e a coisa principal, a coisa primordial, ela é colocada em segundo lugar. Porque o casamento, depois da salvação do homem, porque a primeira coisa que um homem precisa pensar é a salvação da sua alma. Nós nunca podemos descartar isso e pensar que isso é simplesmente coisa que a vovó falava, que o vovô falava. A salvação da alma é a coisa mais importante. Você precisa ter certeza de onde você passará a eternidade. Onde você passará a eternidade? Por quê? Quando você pensa na vida, irmãos, a vida ela é muito rápida, ela é muito passageira. Você tem 2 anos de idade, logo você tem 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 40, 50, 60, 70, 75, 80 anos, acabou a vida. E depois, como fica? O que nos espera depois do outro lado? Depois que nós fecharmos os olhos aqui, nós trabalhamos, lutamos, nos esforçamos, temos tanto esforço para nós sermos bem-sucedidos aqui nesse plano, aqui nessa vida. Mas e a coisa mais importante, se aqui é simplesmente uma passagem muito rápida, extremamente rápida, e você realmente não vê o tempo passar, quando você vê, você já está como o sol se pondo, envelhecendo. E o que nos espera do outro lado? Nós não podemos tomar as coisas de uma maneira leviana. Então, tudo, na verdade, tem que ser levado a Deus, para que Deus ele possa mostrar, revelar e cumprir a sua própria vontade nas nossas próprias vidas. Por isso que uma pessoa, ela só consegue tomar uma decisão certa para qualquer coisa que ela vai fazer na sua vida, se ela levar aquilo diante do Senhor. Se ela coloca aquilo diante de Deus e permite Deus tomar aquela decisão, vai ser um lar que ele foi estabelecido sobre a rocha e não sobre a areia, sobre as areias turbulentas que elas não dão sequer nenhum tipo de segurança para aquele casal e para aquela vida. Então Jesus, ele diz assim, um homem, ele foi lá e construiu a sua casa sobre a areia. Era uma casa bonita. Quem olhava assim pensava, olha, essa casa ela é indestrutível, ela nunca será destruída. Porque era uma casa que ela tinha todos os materiais de primeira qualidade, ela tinha cômodos grandes, ventilados e coisas assim. Mas quando veio a primeira chuva, a primeira tempestade, aquela casa ela não resistiu, porque a base foi feita de uma maneira superficial. A base não foi feita com a seriedade e com os materiais que deveria ser feito. Uma outra casa, ela foi feita com os mesmos materiais. Ela era tão bonita, ela era tão espaçosa, tão ventilada como a outra casa, mas ela tinha uma diferença. O alicerce, a base, quando você fazia cavava um buraco ali e você olhava lá embaixo, vários metros abaixo daquelas paredes, as janelas e tudo que você via, e era bonito, havia um alicerce sólido, havia uma estrutura capaz
de resistir os ventos, as tempestades, as chuvas. Aí veio as chuvas, veio os ventos, soprou sobre aquela casa e ela permaneceu firme. E estes são exemplos de casamentos que eles tomaram os princípios divinos para eles serem constituídos. O tempo, as dificuldades, porque nós dizemos assim, ó, o irmão Eliseu e a irmã Débora, eles têm que dizer assim, ó, eu estou me casando aqui, eu serei feliz, eu serei fiel a você, até que a primeira dificuldade apareça, porque as dificuldades, elas virão, elas aparecerão. Se eu disser isso assim de uma maneira, e não explicar, parece que eu estou lançando uma coisa negativa sobre o casamento. Mas a grande verdade é que o casamento, em uma grande parcela, você casa para sofrer junto com o outro. Quem está casado há mais tempo aqui vai concordar com isso. Nós casamos para ser felizes, mas, irmãos, a felicidade, ela não está numa condição, como isso é mostrado, como isso foi colocado na cultura e na mente das pessoas. Porque a felicidade hoje, como se entende como felicidade, é um príncipe encantado, uma princesa encantada, como Hollywood pintou e colocou isso no imaginário das pessoas. Eu vou casar com uma moça que ela não tem defeito, ela é linda, ela é bela, todos os dias a irmã vai estar desse jeito, o irmão vai estar desse jeito, e eles pintam como se fosse um conto de fadas, e a pessoa casa então pensando que aquilo é um conto de fadas, que aquilo vai ser sempre daquela forma, ele não se prepara, ele não tem uma estrutura até mesmo mental para ele entender que nós casamos não apenas para sermos felizes, nós casamos para fazer o outro feliz. Quando você casa para fazer alguém feliz, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Eu me casei com a minha esposa não para eu ser feliz apenas, mas eu me casei com ela para fazê-la feliz. Ela casou comigo para me fazer feliz, sabendo que, por que eu tomei aqui Gênesis capítulo 1, e eu destaquei ali quando o casal estava nu. Guarde, pense nisso. Hollywood pintou um modelo, um padrão errado, e eles tomam esse padrão para os seus casamentos, a beleza, os cabelos, os dotes físicos, os dotes financeiros, e por causa desse padrão, os casamentos, eles são arruinados com a primeira dificuldade que aparece, porque eles não tomaram os princípios corretos. Não existe príncipe encantado e princesa encantado. Existe um homem que ele estará ali ao seu lado para te amar até que a morte o separe, até que a morte separe ela, até que a morte separe ele. Porque lá no princípio nós vamos encontrar que o casal estava nu. A Bíblia mostra que eles estavam nus, só que existe um segredo ali, que eles estavam nus, mas eles não sabiam que eles estavam nus. Ora, o que fazia um casal nu? Estavam nus, irmãos, naturalmente mesmo, literalmente, eles estavam nus. Só que ela olhava para ele e não via a nudez dele. Ele olhava para ela e não via a nudez dela. Só que depois que o pecado entrou, depois que o amor foi tirado, depois que o amor começou a esfriar, a nudez começou a aparecer. Um casal, ele casa sob os elos da paixão, sobre toda essa... eu estou dando exemplo, isso não é aplicado aos nossos irmãos, eles tomaram todos esses cuidados. Mas estou dizendo isso de uma maneira geral, porque tudo que eles tinham que ouvir, eles já ouviram, tudo que eles tinham que fazer, já fizeram, agora não tem como mais voltar atrás. Estou tentando ajudar aqui pessoas que ainda não tomaram essa decisão. Mas quando aquele casal, o amor começou a esfriar, aí ele começou a olhar para ela e viu que ela estava nua. Mas por que antes ele não via? Porque o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Quando um casal se casa de fato para amar, embaixo do amor correto, não esse amor que, na verdade, o mundo colocou isso como se fosse o amor. Amor, ele não é paixão. Você tem paixão até mesmo por um cachorro. Você tem paixão pelo seu carro, pela sua casa. O amor, ele não é um sentimento, irmãos. Como as pessoas pintam o amor, ele é a bendita pessoa de Jesus Cristo. Então, quando esse casal ele é unido embaixo do verdadeiro amor, que é o amor divino, então não existe nada que possa enfraquecer esse amor. Mas quando o amor começou a esfriar,
Então, aquele casal, ele já olhou para aquele casal e começou a ver que eles estavam nus. Quando se casa, se une através dos princípios errados, quando as dificuldades começam a vir, aquele homem começa a ver que aquela mulher, ela está nua no sentido figurado, porque ela tinha defeitos que antes ele não via. Por que ele não via? Porque a paixão cegou aquele homem, não era um amor divino, não era um amor verdadeiro. Aquele homem começa a olhar para aquela mulher e vê que ela está nua, cheia de defeitos, cheia de problemas. Olha, ela não era assim quando eu casei com ela. Não é, é que você estava tão cegado pela paixão que você não viu. Mas o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Quanto mais o tempo passa, um casal, guardem isto, um casal que se une através, embaixo do verdadeiro amor, não existe tempos, dificuldades que apaga aquele amor. Quanto mais o tempo passa, você encontra um casal que ele tem 10 anos de casado, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, há 50 anos de casado, eles estão mais firmes e amando mais e mais unidos do que quando eles começaram. Este é o verdadeiro amor. Porque eles se casaram baseado no princípio correto e não baseado em algo superficial. Eles não se casaram para ser felizes. Eu não casei para ser feliz, mas eu casei para fazer uma pessoa feliz. E quando você faz isso, então isso tem um desdobramento, porque esse desdobramento faz com que, quando você faz ela feliz, ela automaticamente faz você feliz também. Então é uma reciprocidade, é algo que realmente funciona dessa forma. Então a primeira coisa é a decisão. Ruth, ela tomou a decisão. E eu quero ler para os irmãos aqui, só para vocês verem como que Ruth, ela decidiu a sua vida. Porque por trás daquilo havia um plano eterno de Deus, havia algo que Deus faria. É claro, a Bíblia, você encontra as histórias aqui está narrando a história de Jesus Cristo e a sua noiva. Vocês, antes de eu citar aqui, nós vamos lá em Cantares, capítulo 8, o versículo 6 e o versículo 7. Lá está mostrando que o amor, ele é forte como a morte. Você encontra isso lá. A Bíblia mostrando assim, o amor é forte como a morte. Mas aí você pensa assim, olha, o amor, ele é forte como a morte. Como se explicar isso? Será que o amor, ele é forte como a morte? Apenas? Mas quando você chega lá em São João, capítulo 3, versículo 16, ali você encontra a Bíblia mostrando assim, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós vemos que o amor venceu a morte. O amor, ele é mais forte do que a morte. O amor, ele venceu a morte. O amor, ele tudo crê. O amor tudo suporta. O amor tudo sofre. O amor não trata com leviandade. O amor não trata com leviandade, o amor não trata com falta realmente de profundidade. O amor, ele tudo sofre, o amor, ele tudo crê. Quando a beleza desaparecer, o amor permanece. Quando as lutas se tornarem tão intensas, o amor permanece. Quando tudo mais falhar, quando tudo fracassar, quando faltar o dinheiro, faltar o emprego, quando faltar o meio básico de sobrevivência, o amor, ele permanecerá, porque o amor, ele não é uma condição, o amor, ele não é um dom, o amor, ele não é um sentimento, o amor é uma pessoa, o amor é Jesus Cristo, e o amor, ele nunca acaba, o amor, ele é pleno, ele é completo, ele não pode se esfriar. É por isso que um casal, ele precisa casar embaixo de, não embaixo de um amor, que seja um amor circunstancial e condicional. Eu sempre gosto de mostrar isso, porque o amor condicional, ele é amor até que aquela condição seja suprida. Se aquela condição ela não é suprida, o amor ele termina, o amor fracassa. Mas quando você casa embaixo de um amor incondicional, essa palavra incondicional significa que não há condições.
O irmão Eliseu não pode casar com a irmã Débora sobre condições. Eu te amo sob condições. Eu amo você e serei fiel a você sob condições. Se você casa sob condições, quando essas condições elas se apresentarem e elas não forem supridas, o casamento ele foi arruinado. Mas quando você casa embaixo de um amor incondicional, irmãos, não importa o que apareça, não importa o que surja, aquele amor, ele vai simplesmente perdurar, permanecer, até que a morte os separe, porque os dois se tornaram uma só carne. O propósito de um casal é esse, é se tornar uma só carne, e quando você se torna uma só carne, você não vai maltratar o seu corpo. Você não vai levantar de manhã e não vai tomar uma boa refeição, não vai se tomar um banho, não vai vestir uma boa roupa, não vai se cuidar, não vai tomar remédios quando você precisa e coisa assim. Porque se você casa, e a Bíblia mostra isso, nós vamos ter tempo aqui para ler uma escritura depois, que a Bíblia mostra que eu preciso cuidar dela assim como ela deve cuidar de mim, porque, como eu disse, é uma reciprocidade. É algo recíproco. Ninguém aborrece a sua própria carne. Ninguém se trata mal. Você não vê uma pessoa lá no espelho, olhando no espelho e se esmurrando, se batendo? Uma pessoa em sã consciente, uma pessoa civilizada, ela anda aciada e assim por diante. Da mesma forma, nós precisamos ter esses cuidados para com ela e esses cuidados para com ele. Então veja aqui, Ruth, capítulo 1, versículo 16. A maior parte das pessoas que conhecem a história de Ruth, então eu quero apenas tomar aqui, naquele ponto, nesse ponto aqui, Orfa, que tinha sido casada com um dos filhos de Noemi, tinha morrido. Ruth foi casada com um dos filhos de Noemi, também tinha morrido. Agora, Ruth, ela estava velha, sem recursos, numa terra distante, lá na terra de Moabe, entre os moabitas. Ela não tinha mais nada, se tornou uma mulher amarga, amargurada, porque ela perdeu seu esposo, perdeu seus filhos, e agora ela olha para aquelas mulheres, aquelas duas noras dela, e diz assim: olha, minhas filhas, vocês voltem para as suas casas, para os seus deuses, para a sua parentela, porque eu sou uma mulher amargurada, eu não tenho absolutamente mais nada para oferecer para vocês. Se eu tivesse um filho hoje, eu precisaria esperar esse filho crescer, se tornar um adulto, para ele poder casar com vocês. Então isso é algo impossível. Voltem para suas casas. Orfa, ela volta, porque o amor de Orfa era um amor superficial. O amor de Orfa era um amor sob condições. O amor de Orfa, ele é interpretado como um casamento que se casou embaixo de condições. Não era um amor incondicional, era um amor condicional, sob condições. Quando as condições elas não estavam do jeito que Orfa pensava que deveria estar, Orfa ela volta para trás. Mas o amor de Ruth não. Ruth ela tinha um amor incondicional. As condições, as dificuldades não atrapalhariam, não diminuiriam aquele amor que Ruth tinha amado Noemi, amado a sua família, que ela tinha se casado com seu filho. Era algo incondicional. Quando Noemi disse aquilo, Orfa, que era uma nora de Noemi, ela volta, beija ela e volta para a sua casa. Mas quando ela olha para Ruth, diz assim: e você, minha filha, não quer voltar também? Volte. Ela forçou ela a voltar. Olha o que ela respondeu. Ela disse assim: disse porém Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Aqui está um amor incondicional. Somente a morte é que pode separar esse amor. Nada mais pode separar esse amor. Nós vivemos num tempo
onde a presença, essa palavra, a palavra presença, ela é sinônimo de ausência. A presença é sinônimo de ausência. As pessoas, elas estão presentes, porém ausentes. Um homem, ele pode ser bem-sucedido no quesito cuidados materiais. Ele pode dar uma boa casa para aquela mulher, um bom carro, não lhe falta nada, os seus filhos têm tudo. Então isso no quesito, esse primeiro quesito, está tudo certo, está tudo bom, é correto isso. Mas aquele homem, ele é ausente. E aquela mulher, hoje, é a mesma coisa. Aquela mulher, ela é ausente. Porque entrou algo no meio chamado celular. O celular fez com que os casais, eles estivessem como num culto de corpo presente. Eles estão com o corpo presente, porém, eles estão ausentes. Se tornaram uma ilha, são ilhas dentro de casa. O marido de um canto com o celular, a mulher do outro lado com o celular, o filho do outro lado com o celular. Irmãos, isso é uma realidade nas nossas vidas. É um culto de corpo presente. Estão presentes, porém ausentes ao mesmo tempo. Não há diálogo. Guarde isso, irmãos. Um casamento, ele não se dissolve, ele não é destruído de um momento para o outro. Ninguém acorda só, eu vou largar dessa mulher, eu vou largar desse homem. Não é dessa forma. São indicativos, são pequeninas coisas. As pequenas coisas são as que se tornam um gigante e destroem um casamento. São as pequeninas raposas que danificam a vinha. É um pequeno inseto que vai lá e danifica o pé de laranja. É um pequenino inseto que danifica o canavial. É um pequeno inseto que danifica o pé de mamão. São coisas pequenas, não são as coisas grandes. Não é um elefante que vai lá e come a lavoura. São coisas minúsculas, pequenas, que você não enxerga, você não vê. E você não percebe aquilo, porque você não casou para amar, você não casou para servir. Dizia só, o meu casamento está desgastado. Desgastado? Quando, na verdade, os votos matrimoniais, eles têm, irmãos, os votos matrimoniais, eles não têm que ser renovados anualmente, eles têm que ser renovados diariamente, porque as misericórdias de Deus, elas são renovadas para nós diariamente, todos os dias. Não é anualmente. Os votos matrimoniais têm que ser renovados todos os dias, porque a Bíblia diz assim, não se irai-vos e não pequeis. Se a Bíblia está dizendo para nós irarmos, você encontra isso lá em Efésios capítulo 4, 3, 4 ali, irai-vos e não pequeis. Olha, o que significa isso? Significa que em algum momento eu vou me irar com a irmã Adriana e ela vai se irar comigo, isso é natural. Porque não é tudo que eu vou falar, que eu vou fazer, que ela vai concordar e assim por diante, e vice-versa. Então nós vamos entrar em atrito, em choque em algum momento, em discordância. Não nos entenderemos em alguns momentos, mas o que não se pode permitir, a Bíblia diz assim, irai-vos, irar é do homem, você se ira, você fica nervoso, é natural. Mas a Bíblia depois completa assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira, porque se você permite que o sol se ponha uma vez, duas, três, quatro, sob a sua ira, aquilo se torna numa raiz de amargura, e a raiz de amargura, ela faz com que o casamento, ele vai sendo distanciado. As amizades, a mesma coisa. Por isso que nós não podemos permitir uma raiz de amargura no coração, elas fazem com que uma grande árvore cresce e depois aquilo redunda no divórcio, crianças para um lado sofrendo, casal do outro lado, aí eles tomam um segundo casamento. Irmãos, aquilo é só sofrimento. Deus nunca fez o homem para que ele se casasse e depois aquele casal fosse rompido. Deus fez o homem para ele se casar, fazer o seu voto. Ninguém está fazendo voto aqui diante de um sacerdote, diante de um pastor apenas, diante de uma igreja. Os votos que os irmãos farão aqui serão diante de Deus. Passa os céus e a terra, mas Deus vai considerar esse primeiro voto. Não é algo, irmãos, não é abrir a boca, amigos, dizer assim, olha, eu amarei você até que a morte me separe. Quando surge a primeira dificuldade, aquele casal está se separando.
Porque o voto é diante de Deus. Deus, ele considera, irmãos, Deus, ele é um Deus de palavra. Por isso que Deus, ele disse lá no princípio, o que ele disse há 4.000 anos atrás. Ele disse assim, ó, que ele era o Senhor que sarava todas as enfermidades. Pode passar 20.000 anos, Deus continuará sendo curador. Por quê? Porque Deus, ele guarda a sua palavra. O homem não guarda a sua palavra. O homem hoje, antigamente falava do fio de bigode. A pessoa tirava um fio de bigode, ele ia fazer um acordo, uma fazenda. Eu já ouvi falar casos de fazendas que elas foram vendidas, compradas, vendidas, somente com a garantia, o contrato, era um fio de bigode. Aquele homem tirava um fio de bigode, dava para o outro tirava um fio de bigode. Hoje nem bigode nós temos mais. Hein? Eu não sei se, hoje não dá para ver, porque a máscara impede. Hein? Eu não sei se o seu Carlos deixou o bigode do casamento para cá, não deixou, né, seu Carlos? Não deixou. Então, na verdade, o fio de bigode, ela era uma garantia. Por que isso? Porque homens, eles tinham palavra de homens. Aí você ouve dizer assim, ó, a minha avó ficou casada com meu avô, e a minha avó sofria bastante, mas ela permaneceu fiel. Hoje as coisas não são assim, não. É que antes as pessoas, elas tinham palavra. Antes eles tinham mais responsabilidade e mais amor e mais cuidado com aquilo que eles falavam, porque aquilo não era diante de homens, era diante de Deus. À medida que o homem ele se enfraqueceu tanto quanto os seus contratos, o homem se enfraqueceu tanto quanto a sua palavra, o homem se enfraqueceu tanto quanto a alimentação que ele tem, corpos frágeis, pessoas frágeis, fracas, os contratos, a palavra do homem, ela é da mesma forma fraca, ela perdeu o seu valor, mas Deus, ele não perde, Deus, ele não olvida nas suas palavras, ainda que alguém a tenha por tardia e pensa que Deus, ele se esqueceu daquilo, mas tudo que Deus disse, Deus, ele vai trabalhar e cumprir exatamente da forma como ele estabeleceu. Deus, ele não toma uma segunda opinião. Deus, ele só tem uma opinião. Deus, ele tem uma característica, um propósito e um objetivo. Deus, ele é imutável. A Bíblia diz assim, ó, eu sou Deus e eu não mudo. Então Deus, ele tem um objetivo, ele estabelece a sua palavra e Deus, ele nunca muda aquilo. Ele vai permanecer sempre trabalhando, sempre ele vai trabalhar e ele vai agir dentro daquilo que ele estabeleceu. Nós não vamos ler, irmãos, eu tenho várias escrituras, eu quero passando rapidamente por algumas. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do 12 ao 27, eu vou só deixando aqui para os irmãos. 1 Coríntios capítulo 12, do 12 ao 27, ali fala sobre os membros do corpo. A Bíblia toma um corpo humano, pensa no seu corpo, e ela começa a mostrar que se esse corpo ele não estiver em unidade, porque a primeira coisa para se conquistar qualquer coisa, sabe qual é a primeira coisa que você faz? Você divide. Divide para conquistar. Um lar dividido é um lar conquistado e, por fim, é um lar separado. Conquista, depois divide. Ou divide, depois conquista. Vai lá e divide. Um casal unido, ele não pode ser separado. Um casal que permanece unido, ele não pode ser separado. Por isso que um casal que ama de fato, ora junto, sofre junto, se alegra junto, tem os filhos juntos, cuidam junto, é um casal perfeito, irmãos. Esse casal, ele não pode ser separado, porque ele não é dividido. A primeira coisa, antes da separação, é o muro de separação. Nunca permita isso, irmão Eliseu, irmã Débora, que um tijolinho de amargura, de rancor, de indiferença, seja colocado entre vocês, entre o leito sagrado, entre o lugar onde vocês dormirão, o lugar onde vocês se alimentarão, a casa ali, não permita nada ser colocado entre vocês, porque quando um pequeno tijolo é colocado, aquilo abre precedente para que um segundo seja colocado, um terceiro, um quarto, um quinto. Quando a pessoa, ela acorda, um muro de separação já foi estabelecido. Aí você encontra um casal. Obrigado.
Você encontra um casal que eles estão vivendo embaixo de um mesmo teto, porém eles já estão separados. Fulano se separou. Parecia que eles eram tão felizes, eles eram o modelo aqui da igreja, da vizinhança, da nossa comunidade, era o casal mais feliz. Por que eles se separaram? Não é que aquilo aconteceu do dia para a noite, é que um muro já foi colocado entre eles. Tirem os tijolos, perdoe, ame. O perdão, irmãos, ele não é, quando Pedro, ele se encorajou tanto, disse para Jesus assim, porque Jesus estava falando para ele sobre o perdão. E ele disse assim, Senhor, eu tenho que perdoar 7 vezes, é isso por dia? É isso, irmão, 7 vezes por dia? Porque Pedro, sendo um homem austero, um homem um tanto temperamental, ele pensou assim, olha, se eu disser para Jesus que eu perdoo, que eu consigo perdoar 7 vezes no dia só, eu vou receber um elogio do mestre, porque para Pedro perdoar 7 vezes, irmãos, era algo extraordinário, ele tinha que fazer muito esforço para aquilo. Jesus para ele assim, Pedro, não é 7 vezes por dia, mas é 70 vezes 7. Ou seja, você tem que perdoar todo momento. Quando não se perdoa, entra a divisão e depois entra a conquista. Se não se perdoa, a divisão entra. Nós precisamos perdoar, porque nós somos seres humanos, são 2 seres cheios de defeitos, cheio de falhas, com educações completamente diferentes. Eles se unem, se encontram aqui nessa terra, se apaixonam, se amam e se casam. É claro que eles enfrentarão dificuldades, é claro que enfrentarão problemas, é claro que enfrentarão lutas, mas se você perdoa todos os dias, porque o princípio é nós agirmos como Jesus agiu. Não existe um perfeito aqui entre nós como humanos. Irmãos, nós somos um monte de falhas. Nós somos um monte de falhas. Preconceitos e tantas coisas mais. Mas quando Jesus ele vem, ele não olha para essas coisas. Ele nos perdoa, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho. Aquilo, irmãos, foi o perdão eterno, foi um perdão constante. Então aqui em 1 Coríntios capítulo 12, está mostrando está falando sobre a unidade desse corpo. Porque se os olhos disseram assim, olha, eu sou mais importante do que o pé. A mão diz assim, eu sou mais importante do que a orelha fica ali, boa parte. Aí, irmãos, é um corpo dividido. Aquele corpo, ele não pode permanecer em harmonia, em união, porque eles estão divididos, discutindo entre si. E Jesus disse assim, enquanto um lar, ele permanecer embaixo, em outras palavras, ele quis dizer isso. Enquanto um lar, ele permanecer embaixo do amor, do perdão, andando 1 milha a mais, o irmão Eliseu vai ter que andar 1 milha a mais com a irmã Débora, 2 milhas, ele vai ter que ceder muito, a irmã vai ter que ceder muito para ele, anda 1 milha, anda 2 milhas, sem divisão, porque onde há divisão, o corpo ele é perfeito. Quando um membro sofre, esse corpo ele é formado de bilhões de pequenas células, átomos, que formam um corpo humano. Nosso corpo humano tem zinco, tem ferro, tem potássio, tem petróleo, tem a luz cósmica. Nosso corpo é formado de elementos da terra. Mas esse corpo ele tem que estar em profunda e perfeita harmonia, para que ele possa dar o resultado esperado, que é saúde, uma pessoa com saúde, uma pessoa alegre, feliz, um ser humano normal. Se alguma célula nesse corpo, ela se torna rebelde e ela sai da sua posição, aquele corpo, ele está doente, ele está em problema. Por isso que um casal, um lar é a mesma coisa, tem que funcionar como um organismo vivo que ele é. Harmonia, respeito, perdão constante, amor incondicional, é isso que faz casamentos que eles duram até que a morte os separe. Mas para isso acontecer, tem que haver de fato
uma revelação de coração para coração. Tem que ser algo de fato, que Deus ele estabeleceu, porque o que Deus estabelece, o homem não separa. Aí se torna uma única carne. Agora, irmãos, rapidamente, eu falo bastante mesmo. Se deixasse eu falava a tarde toda hoje. Mas eu sei que nós precisamos ir embora, né? 1 Coríntios capítulo 13, rapidamente. Eu quero só falar um pouquinho sobre o amor. Eu tinha algo precioso para nós lermos aqui na mensagem. Casamento do Cordeiro, provando a sua palavra. Eu queria entrar um pouco na parte espiritual, mostrando esse casamento da noiva, que ela já aconteceu. Pessoas que esperam que esse casamento, ele aconteça, irmãos, eles se surpreenderão quando eles descobrirem que o casamento entre Cristo e a sua igreja já aconteceu, porque a Bíblia assim mostra. Mas nós não teremos tempo para isso, talvez uma outra oportunidade. Eu quero só tomar aqui a excelência do amor, como que Deus, ele coloca aqui, como ele coloca esse amor, que ele tudo sofre, que tudo crê, e assim por diante, né? O casamento, ele é algo tão importante, mas tão importante, que lá nos dias de Noé, a terra, ela foi destruída por causa do casamento. Eles casavam e davam-se em casamento. A terra se encheu de violência. Irmãos, um lar que ele é estruturado, embaixo dos ensinamentos divinos, e aqueles filhos, eles seguem aqueles princípios divinos, aquele lar, ele é uma bênção para a sociedade, para a vizinhança. Aquele lar, ele de fato, ele é uma bênção, ele mantém uma nação. Por que as nações, elas estão falidas? Por que as nações estão em problema? Por que o comunismo, ele invadiu as nações? As nações hoje, elas foram batizadas por um espírito comunista. Por que isto? Porque os lares, eles já estavam destruídos. Os lares já tinham lançado Jesus fora dos seus lares. Um lar, ele precisa ser fundamentado sobre a palavra de Deus. O irmão Eliseu e a irmã Débora, eles vão levar esse Jesus que eles têm para dentro dos seus lares, para dentro do seu lar. Jesus, ele será a pessoa mais adorada, a pessoa mais celebrada, mais querida, que será mais consultada, é Jesus. Aqui em 1 Coríntios é algo precioso. Porque diz assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, aqui fala caridade, eu vou falar o amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ainda que seja uma mulher que cuida daquele homem cuida dela, mas se não existe o verdadeiro amor, nada disso permanece, faz com que aquele casal permaneça. O amor, ele é sofredor. Ora, o amor, ele é sofredor? Mas eu não caso para sofrer. Mas o amor, ele é sofredor. O amor, ele perdoa. O amor, ele entende. O amor, ele passa por todas as coisas. Porque olha, o amor é sofredor, é benigno. O amor, ele não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Leviandade é sem seriedade, leviano, faz as coisas de qualquer jeito. O amor não age assim. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o amor. Eu vou citar mais uma vez. O amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
Ah, mas eu suporto isso dela, mas eu não suporto isso. Eu suporto isso dele, mas não isso. Por isso que um casamento ele precisa ter diálogo. Se um casal não tem diálogo, às vezes uma pessoa faz algo para aquela esposa, ele pensa que aquilo está agradando ela. Como não tem diálogo, aquilo desagrada por muito tempo, e aquela pessoa pensa que ela está agradando. Por isso que é necessário o diálogo, se assentar, conversar. Olha, tal coisa que você faz, tal coisa que você fala, tal comentário, aquilo não me agrada, eu não gosto daquilo. Se você ama, você vai mudar o seu comportamento. Porque o amor, ele tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. O amor, ele nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Tem uma escritura, lá em Provérbios, capítulo 31, versículo 10, porque se você tomar o livro de Provérbios, ele começa falando sobre a mulher adúltera. Os irmãos podem ler lá, creio que Provérbios capítulo 4, por ali. Começa falando sobre a astúcia de uma mulher. E os irmãos tenham em mente que quando a Bíblia fala mulher, ela está se referindo também a igrejas, a sistemas de igreja. Mas depois, lá no final, encerrando o livro de Provérbios, quando chega no clímax do amor de Deus, quando chega no clímax da expressão do amor de Deus para com a sua igreja, quando chega no clímax da expressão da graça e da misericórdia de Deus para conosco, a Bíblia lá em Provérbios capítulo 31, versículo 10, ela diz assim, ó, mulher virtuosa, quem a encontrará, quem a achará, porque o seu valor excede ao valor de rubis. Mulher virtuosa, virtude, quem achará? Olhe hoje, as mulheres, elas se tornaram totalmente, irmãos, as mulheres se tornaram hoje totalmente, me perdoa falar aqui, mas você vê em muitos lugares que não só a mulher, mas os homens, o gênero humano, ele se tornou insano, ele perdeu a sanidade. Por isso que uma pessoa que não se casa embaixo desses princípios, ela está, se a irmã se casasse com o irmão apenas e não se tornasse de fato, porque existem duas palavras, essas palavras são ligado e colocado. Só para os irmãos terem um exemplo, porque a Bíblia mostra que sobre a mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede muito o valor dos rubis. As mulheres, elas querem ser homens, e homens, eles estão parecendo com mulheres. Essa que é a grande verdade. A perversão fez com que a mulher, irmãos, uma mulher, ela tem um poder tão grande que, por ela ser feminina, ela consegue qualquer coisa. Eu estava em casa, vou dar um exemplo aqui da nossa intimidade. Eu estava em casa ontem, estudando, nós temos vários cultos, temos culto hoje, amanhã. Então eu estava ali estudando, meditando para os cultos. Aí a Adriana, ela chegou, que ela tinha feito algumas coisas, ela chegou em casa e eu não podia sair naquele momento. Eu estava aflito ali, procurando escritura, estudando. Mas ela chegou lá e ela veio bem perto de mim e disse assim, olha, eu precisava comprar um vestido. Os irmãos compreendem? Então, quando ela disse aquilo, para mim, ela não sabe disso, mas aquilo me desarmou completamente. Eu não tinha outra coisa a fazer, a não ir com ela. Andei pela cidade, não encontramos, mas nós andamos. Então, nós andamos, procuramos, e ela disse para mim assim, só que eu não tenho como pagar. Eu falei, não, eu vou pagar então. Então, eu já fiquei certo que eu ia pagar o vestido. Mas por quê? Porque ela é feminina. A mulher, ela consegue qualquer coisa sendo feminina. Se uma mulher, ela age como um homem, irmãos, homem não gosta de homem, nesse sentido. Há uma mulher que ela é truculenta, ela chega e age como um homem para conquistar alguma coisa, aquele homem ele vai revidar como um homem. Ele tem uma natureza diferente. Então, mulher tem que ser mulher, homem tem que ser homem. Existe uma deturpação de todos os lados. Mulheres estão querendo parecer com homem, homem querendo parecer com mulher. Há um desrespeito, mulher
em muitos lugares, é sinônimo de apenas objeto para prazer e para coisa assim. A mulher é uma adjuntora. A mulher, ela não tem que estar nem atrás do marido. A mulher tem que estar do lado do marido. Ela é uma companheira. Ela é uma companheira. Ela foi colocada para ser amada, honrada. A mulher é honrada. Por isso que Jesus Cristo, Ele deu a sua vida por nós, porque Ele estava mostrando o padrão de como os maridos eles devem ser, eles devem ter aquelas mulheres em honra, em amor, nas suas vidas. Então Ele, quando chega lá em Provérbios, capítulo 31, 10, Ele diz assim, ó, mulher virtuosa. Aí depois no 31, 30, seria bom se eu conseguisse ler para os irmãos Provérbios, porque aquilo vai mostrando essa virtuosidade dessa mulher, como que ela é. É uma mulher cuidadosa, zelosa, ela é uma ajudadora, ela é de fato uma adjuntora. A Bíblia diz assim, ó, a mulher sábia, ela edifica um lar, a mulher tola a derruba. Olha o poder que tem uma mulher. A mulher tem um poder para manter aquele lar em pé, está sobre ela, Deus colocou aquilo sobre ela. A mulher sábia edifica aquela casa, ela tem sabedoria, ela sabe como agir. O marido às vezes chega cansado, nervoso, aquela mulher, ela tem uma docilidade própria dada por Deus, porque o homem, quando Deus fez Adão, ele tinha em si o espírito macho e fêmea. Não no sentido como as pessoas pensam hoje e fazem hoje, mas Adão, ele era tanto macho quanto fêmea, porque quando Deus, ele toma Adão e separa do lado de Adão, ele não separou aqui do pé, ele não tirou do pé, ele não tirou da canela, ele não tirou da coxa, ele tirou da costela, embaixo do coração de Adão, é onde a mulher, ela estava guardada embaixo do coração daquele homem, escondida. Deus toma uma daquelas costelas e faz daquela costela uma mulher, uma esposa, uma varoa, e ele toma o espírito de Adão, que era masculino e feminino, separa a parte feminina, separa a parte masculina, coloca a parte feminina na mulher e a parte masculina permanece nele. Deus, ele fez isso, porque aquilo estava mostrando que Deus, ele tomaria parte do seu próprio espírito e colocaria na sua esposa, lá no Calvário. Ele fez isso, foi rompido o lado de Jesus, e dali verteu água, verteu sangue, mas verteu a vida, o Espírito Santo, ele foi separado. Deus, ele separou o seu Espírito e colocou na sua igreja. Por isso que mulher é mulher e homem é homem, não importa quantas leis eles façam para mudar isso, isso nunca mudará o princípio eterno que Deus estabeleceu, e isso não pode ser rompido. Aí quando chega no 31, 30, diz assim, ó, a mulher que teme ao Senhor. Deixa eu só encontrar, só para ler, só isso, só para, eu já estou indo rapidamente aqui para o encerramento. Provérbios, capítulo 31, versículo 30. Depois que ele destaca todas as qualidades dessa mulher, no versículo, capítulo 31, o versículo 29, diz assim, ó, muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu és superior. Aí no 30 diz assim, ó, enganosa é a graça e vaidade a formosura. Vaidade é a formosura. Por isso que não se casa apenas pela beleza, porque a beleza passa. Enganosa é a formosura. Uma pessoa que não ama o seu esposo e não ama a sua esposa, depois de 50 anos de casado, mais ou tanto quanto ele amava lá no princípio, ele está apenas criando os filhos dela. Ele não está de fato casado com aquela pessoa, porque o amor, ele permanece, ele perdura até que a morte o separa. Enganosa é a graça e vaidade a formosura. Por que a formosura é vaidade? Porque ela passa. O amor não. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Se você teme ao Senhor, se você tem temor de fato de Deus,
Se aquela pessoa, aquela mulher, aquele esposo, aquele homem, se eles temem ao Senhor, se eles levam o temor de Deus para os seus lares, é o princípio de um casamento, é o princípio de uma formação familiar feliz. Uma outra coisa que um casamento precisa ter é abandono, é um segundo rompimento, irmã Débora, do cordão umbilical. Uma vez o cordão umbilical foi rompido, agora tem que haver uma segunda ruptura, mais uma vez, porque casamento fala de abandono. Se você que se casa e não há um rompimento desse segundo cordão umbilical emocional e não se desprende dos princípios daquela família e você tenta agir como se você estivesse lá ainda, não funciona. Casamento é abandono, não significa que os irmãos abandonarão os familiares e assim por diante. Não, não é nada disso. Eu estou dizendo que agora o irmão Eliseu e a irmã Débora estão formando uma nova família. Uma nova família. Mas na casa da minha mãe fazia dessa maneira. Ela lavava, passava minha roupa dessa maneira. Então volta, vai ficar com a sua mãe. Os irmãos casaram para descobrir coisas juntos, para fazer coisas juntos. O irmão tem que entender que a irmã Débora, ela é uma mulher. Quando Deus ele separa o espírito de Adão e de Eva, coloca parte do seu espírito em Eva, a parte feminina, a mulher, ela é delicada. A mulher é aquela que dá beleza para o lar, para as coisas, é detalhista. O irmão tem que observar. O homem não, o homem é um pouco mais, ele não consegue ver as coisas como a mulher vê. Mas a mulher não, a mulher é detalhista, a mulher é o que dá o embelezamento para o lar. As flores e todas essas coisas. Isso é característica da mulher. A mulher tem isso dentro dela. Deus fez ela dessa forma. Por quê? Quando se une, quando se junta a mulher e o homem, aí se forma uma única carne, porque aí está a plenitude daquilo que era lá no princípio. Se uma mulher, ela age como um homem, e o homem age como mulher, está pervertido. Se uma mulher age como um homem, e o homem como homem, aquele lar ele entra em confrontos. Mas quando a mulher, ela é feminina, e ela é amada, porque eu quero concluir agora, eu sinto muito, eu gostaria tanto de entrar num outro ponto aqui, mas eu não vou entrar para que eu possa cumprir o que eu disse para os irmãos, que eu já até passei do tempo que eu prometi. Então eu vou descer aqui, e eu quero ver agora sim, tem a entrada dos pais, agora, entrada, né? É isso mesmo. Eu estou terminando assim abruptamente, eu estava com tanta coisa em mente aqui, mas, sim. Então, irmãos, tem que haver abandono. O irmão Eliseu, a primeira dificuldade que aconteceu no casamento, o irmão Eliseu não vai voltar correndo para cá dos seus pais e dizer assim, olha mãe, eu pensava que era dessa maneira, mas surgiu uma dificuldade, uma coisa assim. A irmã Débora, a primeira dificuldade que tem o irmão Eliseu, eu me lembro quando eu me casei, o pastor disse para mim assim, irmão Lindomar, pastor Amâncio disse assim para mim, irmão Lindomar, você vai se casar com a irmã Adriana. Se você perder o emprego, olhando para Adriano, se você perder o emprego, se o irmão Lindomar perder o emprego, você voltará para casa do seu pai correndo, porque ele não vai ter condições de dar para você o que você tinha na sua casa. Ela disse não. Aí ele olhou para mim e disse assim, irmão Lindomar, se você perder o emprego, você vai tomar a Adriana e vai levar ela na casa dos pais dela e entregar ela. Ela falou assim, olha, eu perdi o emprego, não tenho como sustentar. Ele disse não. Se eu perder o emprego, eu vou carpir terreno, mas eu vou honrar isso que eu estou prometendo aqui. Os irmãos entendem isso? O irmão Eliseu casou com a irmã Débora, a irmã Débora está casando com o irmão Eliseu, para que isso se perdure, até que a morte separe, ou até que nós sejamos transformados, sejamos arrebatados e voltemos para o lar. Até que Jesus nos leve. E isso não é até que a primeira dificuldade, o primeiro problema, a primeira desventura aconteça no casamento. É até que a morte separe. Então agora, espero que eu tenha ajudado os irmãos. Nós vamos agora ter a entrada do noivinho. O noivinho estará entrando agora.
repousarei. Aonde tu fores, eu irei. Onde repousares, eu repousarei. Eu sou Ruth, uma mulher virtuosa, no campo de Boaz, cujos olhos devo achar grande favor. Cobre-me com teu manto de amor. Saindo do campo para a eira, da eira até o celeiro. Saindo do campo para a eira, da eira até o celeiro. Eu sou Ruth, uma mulher virtuosa, no campo de Boaz, cujos olhos devo achar grande favor. Cobre-me com teu manto de amor. És meu parente redentor, aquele que me cobriu, do campo me tirou para descansar. Graças, Senhor. Já não estou em Moabe, mas em Belém, em união com meu parente mais próximo. Eu sou Ruth, uma mulher virtuosa, no campo de Boaz, cujos olhos devo achar grande favor. Cobre-me com teu manto de amor. Eu sou Ruth. Amém. Eu estou aqui em minhas mãos, a certidão de casamento do irmão Eliseu Alves de Oliveira e a irmã Débora Ellen Nascimento Carvalho Oliveira. Uma coisa importante é quando começa com a decisão, depois o noivado, ou essa escolha, né? Decisão, noivado, os votos matrimoniais, um casamento, ele não pode deixar de ter votos, tem que haver promessas, elas têm que serem feitas. Depois termina no casamento, e o casamento, a irmã agora então recebe parte do nome do irmão Eliseu. Esse Oliveira aqui, a irmã não tinha antes de se casar, não é isso? A irmã toma isso agora no seu nome, porque isso está refletindo, mostrando a decisão que nós fazemos por Jesus Cristo. Nós tomamos então o nome do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas através
desse casamento com a sua palavra. Amém? Então eles se casaram no dia, comunhão parcial de bens, no dia 20 de abril de 2021. Eu não vou ler todo o certidão aqui para nós economizarmos tempo, mas está aqui, legalmente eles se casaram, está registrado, nós participamos inclusive lá no cartório, com várias testemunhas, então eles estão aptos a receberem aqui a autenticação final que é de Deus. E eu gostaria de fazer uma pergunta aos presentes, tantos que estão aqui, quanto estão os irmãos, amigos, parentes, né, que estão ali no outro prédio, se existe alguma coisa que impede que essa cerimônia de casamento seja realizada, seja concluída aqui, né, através da sagrada palavra de Deus. Se existe alguém que tem alguma coisa contra esse casamento, ou algo que desabona, algo que possa fazer com que isso não se conclua, que por favor se manifeste. Existe? A irmã? Não, né? Então tá bom. Eu creio que não há ninguém, né? Eu estava falando para a irmã Celeste, a irmã agora, entre aspas, né, irmã, bem entendido, entre aspas, a irmã conseguiu agora, o irmão Tiago, conseguiram se livrar do último, né? Agora a despesa vai ficar menor e as coisas. Então os pais ficam felizes, né? Porque aí a despesa melhora e assim por diante. Aí os irmãos se virem agora, né? Bom, eu quero rapidamente aqui tomar aos Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Se nós fôssemos tomar só essa escritura, que daria para nós pregarmos aqui mais umas 2, 3, 4 horas, só em cima, pegando pontos aqui muito importantes. Eu deixei só para nós lermos aqui. Talvez eu faça um comentário em um ponto aqui, porque isso é importante. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Eu quero que as irmãs entendam tudo aquilo que eu preguei. Não significa que isso está menosprezando a mulher. A mulher, quando ela foi feita, lá no princípio, ela foi tomada, todo o mundo animal, ele foi feito do produto primário. Todo mundo animal, todo o reino animal foi feito do material primário. Quando Deus foi tomar a mulher, a adjuntora, essa companheira, Deus ele toma o osso, carne, sangue e espírito. Por isso que a mulher, ela é carne do homem, sangue, ossos e espírito. Mostrando que a mulher, ela foi feita de um material que já existia. Por isso que a mulher e o homem, quando eles se unem, eles se tornam uma só carne. Nada de... O machismo, ele é tão danoso quanto o feminismo. As duas coisas, elas estão fora da vontade de Deus e isso realmente termina em ruína. Tanto um quanto o outro é ruim. Mas quando isso está de acordo dentro daquilo que Deus mostra, então isso é perfeito. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas a seus maridos. Se nós parássemos aqui, parece que ficaria uma coisa, a balança, ela ficaria desequilibrada, né? Parece que penderia só para o lado do homem, o homem ele é o senhor de casa, e ele fala e manda, e tem que ser obedecido e assim por diante. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, lavando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Aí isso realmente pesa para nós. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Olha como Deus coloca as coisas. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Marido e mulher, uma só carne. Por isso, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também, vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencie o marido. Amém?
Então nós vamos tomar agora as alianças. E eu vou colocar essas alianças aqui sobre a Bíblia, aqui em Efésios capítulo 5. E eu gostaria que a irmã Débora, por favor, colocasse. Irmã, só um minutinho, por favor. Antes de nós fazermos assim, eu gostaria que o irmão me prestasse o microfone. E eu gostaria que o irmão, eu não me lembro agora se é a irmã que fala para ele ou eu, tanto faz. Os irmãos então decidem quem vai fazer um voto, né? Porque casamento, ele precisa ter votos, né? O irmão precisa fazer um juramento diante de Deus, diante das testemunhas, diante dos anjos aqui, que o irmão será fiel à irmã Débora, independente de quais forem as circunstâncias, dificuldades, lutas, nada vai fazer com que o irmão rompa esse compromisso que o irmão está fazendo diante do Senhor, e a irmã da mesma forma. O irmão não terá olhos para outras mulheres, a irmã não terá olhos para outro homem. Vocês dois agora se unem através dessa sagrada união. Então, nervoso. Meu amor, eu queria falar algumas coisas que eu tô sentindo agora perante a nossa família, amigos, e desde muito jovem eu sempre imaginava como seria meu casamento. Acho que eu acabava falando muito com Deus sobre isso, né? E teve um culto que o pastor Lindomar estava pregando. Esse era o pastor, o meu tio estava pregando. E ele falou que a gente deveria pedir mais as coisas para Deus, realmente como a gente queria. Ele falou, peça, sem medo. E eu tinha por volta de uns 15 anos, e desde aquele culto, todos os dias eu ajoelhava, orava, pedindo para Deus uma esposa que me amasse, que me respeitasse, que completasse o vazio do meu coração. E eu falava características, falava atitudes que ela teria comigo. E depois de muitos anos fazendo essa oração, eu te encontrei. E foi exatamente como eu sonhei, como eu pedi para Deus. Perfeitamente igual. Então eu não tive nenhuma dúvida de que você seria a mulher da minha vida. Então hoje, perante todo mundo, eu digo para você que eu vou te respeitar, te amar incondicionalmente, e que eu quero estar com você ao seu lado o resto da minha vida, enquanto a gente estiver aqui. Eu te amo. O seu Carlos, uma vez, ele disse para mim que ele identificou essa qualidade do irmão Eliseu. É uma qualidade, né, irmão Carlos? O irmão Eliseu, ele é muito bom nas palavras, então para ele não foi muito difícil, né? Ele falou, expressou, mas foi muito bonito e eu creio que foi realmente verdadeiro de coração. Por favor. Eu já não tenho essa habilidade de falar sem ler, então eu vou ler. No dia de hoje, há 2 anos atrás, eu tomei a maior decisão da minha vida. Eu desci as águas e morri para o mundo. E eu nasci de novo para o nosso Deus. Eu decidi servir e o louvar com todo o meu coração. Hoje, eu tomo a minha segunda maior decisão, que é casar com você. Eu te escolhi e você me escolheu, e Deus tem abençoado a nossa união desde então. Então, hoje eu faço o meu voto diante de Deus, que somente a morte irá nos separar. Eu prometo te amar, te respeitar e te apoiar em todas as decisões e cuidar de você e de nossa família, todos os dias das nossas vidas. Te amo. Amém. Perfeito, irmãos. Eu poderia até dizer algumas coisas sobre os irmãos, no princípio eu acabei não falando, mas tudo que eu dissesse aqui seria como que uma redundância, né? A maneira, irmã, como a irmã conheceu a palavra, como Deus tem trabalhado com a irmã, tem sido realmente um verdadeiro exemplo de cristã, né? de
realmente de entrega para Deus. E os pais estão de parabéns. O irmão Eliseu, ele é, vamos dizer assim, prata da casa desde criancinha, a mesma coisa. Que Deus então abençoe, prospere. É o desejo do meu coração, eu creio que de todos, né, que os irmãos sejam felizes, abençoados e tenham muitos filhos também, né? Muitos filhos para deixar na casa da sogra, do sogro. Os irmãos vão trabalhar e deixam com a sogra para a sogra cuidar. Então vamos então orar, irmãos. Eu peço não que a irmã coloque as mãos aqui, por favor. O irmão, coloque sua mão por cima. E peço que os irmãos levantem uma de suas mãos, se quiserem inclinar as suas frontes, fechar os seus olhos para nós então fazermos a oração final. Amado Senhor Jesus Cristo, aqui está, Senhor, uma cena que ela sempre aponta para aquele desejo que estava no coração do Senhor. Ter uma noiva pura, limpa, irrepreensível, sem sombra, sem mácula, para que então o Senhor pudesse amá-la e levá-la para casa. Eu oro, Senhor, para que esse casal que acabam aqui, Senhor, dos seus corações falar realmente aquilo que está lá dentro do íntimo das suas almas, o amor que eles nutrem um para com o outro, esse voto, Senhor, de fidelidade, de amor, de entrega, sob todas as circunstâncias eles se amarão, eles precisarão do Senhor, eles precisarão da graça, da misericórdia, da presença do Senhor. Senhor, eu oro para que o lar deles seja uma rocha sólida, seja um lugar, um refúgio para o Espírito do Senhor, um lugar onde os filhos que o Senhor dará a eles sejam filhos, ó Pai, que eles sejam treinados na palavra do Senhor, obedientes, tementes ao Senhor, assim como eles são, assim como os pais da irmã Débora e do irmão Eliseu são também, Senhor. Nós oramos, ó Pai, para que seja um pedacinho do céu. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro para que as grandes bênçãos do Senhor sejam repousem sobre a vida desse casal, Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Eu os abençoo e eu os declaro casados, marido e mulher, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a misericórdia do Senhor possa ir com eles até o último dia das suas vidas, ou, Senhor Deus, até que nós sejamos arrebatados. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós abençoamos esse casal, segundo a Tua palavra bendita. Abençoe a todos aqui também, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Parabéns. Deus te abençoe. Deus te ajude. Deus te abençoe. Parabéns. Amém. Então, que Deus abençoe a todos. Sim, nós temos ou as alianças. Puxa vida. As alianças, né? Eu não estou nervoso, não, eu estou emocionado. Eu creio que a irmã. Agora sim, né? Eu gostaria de cumprimentar a todos, né? E agradecer a presença e pedir que Deus continue abençoando a sua vida e faça um convite àqueles que quiserem participar de mais culto e nos fazer uma visita. As portas estão abertas, nós temos cultos aqui às segundas-feiras, às quartas-feiras. Agora, de quarta-feira, nós estamos fazendo nosso culto às 7 horas da noite, por causa da toque de recolher, das 7 às 8, segunda-feira das 7 às 8, domingo nós temos o culto aqui a partir das 9 horas da manhã e domingo à noite a partir das 7 horas da noite também, 6h30 na verdade estamos fazendo agora, a partir das 18h30, então os irmãos se sintam bem-vindos e muito obrigado pela presença de todos, que Deus os abençoe. Os noivos receberão os cumprimentos ali fora, eles não receberão os cumprimentos aqui dentro, para nós mantermos a ordem da igreja. Então eles receberão os cumprimentos ali fora e Deus os abençoe. Eu creio que tem um hino de sair, depois os padrinhos vão sair da maneira como foi ensaiado e que os irmãos vivam felizes para sempre. Deus os abençoe.